O que seria normalização? A gente sabe que quando a gente está fazendo a modelagem de um banco de dados, a gente faz o seguinte processo. Primeiro a gente faz um modelo conceitual, por exemplo, a entidade de relacionamento. Depois a gente traduz esse modelo conceitual para um modelo lógico, em que você já tem lá as tabelas bem num diagrama mesmo, e você já tem as suas foreign keys que representam seus relacionamentos entre suas tabelas e tudo mais. E depois a gente normaliza essas tabelas. E nesse cenário, a normalização ela é um processo para estruturar o seu banco de dados de forma a atingir dois objetivos: melhorar a integridade dos seus dados e reduzir a redundância dos seus dados. Ou seja, ela é um conjunto de regras que as suas tabelas elas vão seguir de modo a atingir esses dois objetivos. Elas são quatro formas. Três formas normais: primeira, segunda e terceira forma normal. E a quarta regra seria a forma normal de Boyce Codd. E elas funcionam, pense nelas como níveis. Então, se a sua tabela ela obedece à primeira forma normal, para ela chegar na segunda forma normal, ela tem de obedecer à primeira. Para ela chegar na terceira forma normal, ela tem de obedecer a segunda e a primeira. E para ela chegar no último nível, que seria o de Boyce Codd, ela teria que obedecer a terceira, a segunda e a primeira. Bora começar então olhando a primeira forma normal, em que essa regra diz duas coisas. Uma é que a tabela tem de ter uma chave primária única, e a outra é que a coluna não pode ter uma tabela alinhada como valor. Bora entrar em detalhes sobre essa primeira propriedade, e eu trouxe aqui uma tabela para vocês que não segue a primeira forma normal, ela não tem uma chave primária única. Então, pense nessa tabela pessoa, que ela tem o nome, a idade e o e-mail da pessoa. Você pode ver duas linhas nessa tabela para essa pessoa de nome Fernanda, em que elas são absolutamente iguais, não tem nenhuma forma de diferenciar uma linha da outra. Ou seja, nós temos uma duplicidade de dados. E isso aqui é um problema, porque você quer saber diferenciar, você não quer repetir os dados de usuários, porque você não tem nenhuma necessidade de duplicar seus dados. E se eles forem pessoas diferentes, fossem pessoas diferentes, por exemplo, você não saberia diferenciar eles. Você teria usuários ali que para você são iguais, só que eles não são. Isso aqui é um baita de um problema e é uma forma de resolver bem fácil, é só você adicionar uma chave primária única. Nesse caso, eu adicionei a chave primária ID. E aí você agora tem uma diferença entre essas duas linhas. Uma linha tem um ID1 e a outra linha tem um ID2. Fácil resolução. Eu nunca cheguei a ver um banco de dados que não seguisse essa regra, tipo, de cada tabela ter uma chave primária única que permite diferenciar as linhas umas das outras. A segunda regra da parte da primeira forma normal é que uma coluna não pode ter uma tabela alinhada como valor. E isso é bem intuitivo, porque se você tem uma coluna que vai ter uma tabela dentro dela, por que você não criaria uma tabela fora daquela coluna, sabe? Essa característica de tabelas alinhadas ela é muito uma característica de um banco de dados não relacional, em que você tem dados menos estruturados e você tem maior flexibilidade em definir as tabelas. Mas para algo relacional, é mais indicado você ter dados estruturados, você criar tabelas, e é algo mais intuitivo de você fazer, você não alinhar uma tabela como valor. Sem contar que, tipo, dependendo do banco de dados que você utiliza, isso aqui pode ser, no caso relacional, isso pode nem sequer ser possível de ser feito. Então, é bem fácil assim de seguir a primeira forma normal. O que diz a segunda forma normal? A propriedade que define ela é que todas as colunas que não são parte da chave primária devem ser dependentes de toda a chave primária, e não apenas parcialmente. Só um lembrete é que para a sua tabela estar na segunda forma normal, ela primeiro tem de estar na primeira forma normal. Se ela não tiver as características da primeira forma normal, ela nunca chega na segunda. Mas bora dar uma olhada no que seria uma coluna depender parcialmente da chave primária. Em muitas tabelas, você vai ter uma chave primária composta. Então, novamente pensando numa tabela do tipo pessoa,
em que você tem nome, sobrenome e a inicial do nome da pessoa, aqui a gente pode tratar como chave primária a composição das colunas nome e sobrenome. E isso aqui é justo, tá? Normalmente não seria uma boa forma de você criar uma chave primária, mas em todos os dados que nós temos nessa tabela, vai gerar uma chave primária única. Então a gente está obedecendo a primeira forma normal nesse cenário. O problema é que nome inicial ele depende apenas de uma parte da chave primária, que é a tabela nome. Ela não depende de sobrenome. E aí, tem um motivo pelo qual nós temos uma chave primária composta. É porque se nós fôssemos definir como chave primária apenas nome, nós não estaríamos obedecendo a primeira forma normal. A gente estaria com duas tabelas que não seria possível diferenciar através da tabela da chave primária. Ela não seria uma chave primária única. E aí o que acontece é que, portanto, essa tabela nome, ela pode se repetir o valor dela. Ela não é utilizada para identificar a linha. E aí isso ocasiona uma duplicidade de dados, porque se a gente depende parcialmente da chave primária e como a chave primária é composta, ou seja, essa parte parcial, ela pode se repetir, que é o que acontece, ou seja, o nome inicial ele se repete duas vezes. Você associa o nome Fernando à inicial F duas vezes. Você está tendo a duplicidade de dados e aí você não está obedecendo a segunda forma normal porque ele depende parcialmente da chave primária. E como é que você pode obedecer essa segunda forma normal? Para esse caso, é bem simples. É só quebrar isso aqui em duas tabelas. No caso, uma tabela nome e sobrenome e a outra nome inicial. E aí você relaciona direto Fernando com F e aí você mata aquela duplicidade de ter duas associações e você também obedece a segunda forma normal, pois agora todas as tabelas, no caso, nessa coluna aqui, essa coluna inicial, ela depende apenas da chave primária, que nesse caso seria o nome. Agora para a terceira forma normal. Lembrando que para a sua tabela se enquadrar na terceira forma normal, ela também tem que se enquadrar na primeira e na segunda, para então se enquadrar na terceira. E ela fala, a propriedade da terceira forma normal, que todas as colunas que não fazem parte da chave primária são dependentes apenas da chave primária. De cara, você já percebe que ela é bem semelhante à segunda forma normal, que diz que você e as suas outras colunas têm que depender totalmente da chave primária e não parcialmente, mas ela tem uma diferença. E eu trouxe aqui uma tabela para exemplificar essa diferença bem miúda, mas uma diferença, em que nós temos aqui uma tabela que obedece a primeira e a segunda forma normal. Ela tem uma chave primária única, todas as outras colunas elas dependem totalmente dessa chave primária e não parcialmente dela, até porque não é uma chave primária composta para depender parcialmente. Mas temos uma tabela aqui uma coluna que não obedece à terceira forma normal, em que essa tabela nome inicial é dependente de nome, da coluna nome, e não apenas da chave primária. E aí qual que é o problema? É que a gente tem novamente aquela mesma duplicidade que a gente acabou de ver, que é Fernando sendo associado com a letra inicial F duas vezes, ao invés de só uma. E isso aqui é bem óbvio de acontecer pelo mesmo motivo de que era quando você não obedecia a segunda forma normal, em que a coluna, por não ser única, ela pode se repetir, e por você ter outra coluna que é dependente dela, você vai ter um dado ali se repetindo. Para você obedecer, para você moldar essa tabela aqui para a terceira forma normal, é a mesma lógica também. É quebrar ela em duas tabelas, em que você tem ali o seu ID, o nome e e-mail, e outra tabela que relaciona o nome com a inicial. E assim você está evitando essa duplicidade dos seus dados. Vamos então à última forma normal, que é a forma normal de Boyce Codd, em que ela tem a seguinte propriedade. Uma coluna que faça parte da chave primária não pode ser dependente de uma coluna que não faça parte da chave primária. É muito difícil você chegar em um caso em que você normalizou até a terceira forma normal e você, mesmo assim, não está já normalizado para a forma normal de Boyce Codd. Porque ela acontece num cenário muito específico, que é quando você tem uma tabela em que muitas colunas poderiam ser uma chave primária válida. Eu trouxe aqui uma tabela de exemplo em que nós temos ano de lançamento, data de lançamento, vendas e o nome.
que se refere a uma tabela de músicas, basicamente. E aqui, para esses dados que nós temos, nós poderíamos colocar o nome como chave primária. Nós poderíamos colocar o ano de lançamento e o número de vendas como chave primária. Nós poderíamos colocar o data de lançamento e o número de vendas como chave primária. Vamos escolher, então, o ano de lançamento e o número de vendas como chave primária. O ano de lançamento, que ele faz parte da chave primária, ele é completamente dependente da data de lançamento, assim violando a forma normal de Boyce Code, apesar de seguir todas as outras formas normais. E aí, o que ocorre nisso? Por que isso é um problema? Se você tem a sua chave primária dependendo de colunas que não são parte da chave primária, além de ser estranho, tipo, intuitivamente falando é estranho, você está arriscando a sua integridade dos dados. Porque, por exemplo, e se eu modificasse a tabela, a coluna, data de lançamento, mas aí eu não tô alterando a chave primária, parte da chave primária, que é o ano de lançamento. Eu tô tendo uma inconsistência nos meus dados. Eu poderia, fazer um update numa tabela, dizer que a data de lançamento é para 2004, sendo que o ano de lançamento está para 2001. Ou seja, eu tô aqui prejudicando a integridade dos meus dados. E aí, como eu poderia normalizar para a forma normal de Boyce Code? Poderia simplesmente modificar essa tabela para, ao invés de ser data de lançamento, ser dia, mês de lançamento. E aí eu tenho ano de lançamento, dia, mês de lançamento, vendas e nome. E aí, assim, não só eu tô tirando a duplicidade dos dados, de ter o ano sendo registrado 2 vezes na mesma tabela, como eu também estou protegendo a integridade desses dados. Agora que nós vimos todas as formas normais e as regras por trás delas, o quão importante é você decorar essas regras? E a resposta, sendo bem direto, não é importante. Você não precisa ter todas essas regras de cor. O que você precisa é entender os princípios por trás delas, que são os princípios de você manter a integridade de seus dados e você evitar a redundância deles. Vão ter momentos, pessoal, que você não vai querer ter bancos de dados, por mais que eles sejam relacionais, tão normalizados. Porque, por exemplo, uma dúvida assim, não uma dúvida, mas um desafio comum vai ser você vai ter de priorizar a normalização ou a performance do seu banco. Porque quanto mais você normaliza, mais lento o seu banco fica na hora de você tanto inserir dados quanto você buscar dados. Porque vão ter mais tabelas, vão ter mais relacionamentos. E aí as suas queries elas vão ficar cada vez mais pesadas de serem realizadas. E aí, para um cenário em que você precisa de um banco de dados mais rápido, talvez seja interessante você desnormalizar o seu banco. E aí, como assim um pensamento para você manter na sua mente, tenta otimizar pela normalização primeiro e depois você desnormaliza pelo quanto você precisa. Porque em bancos de dados relacionais você normalmente vai precisar de dados mais normalizados, de dados que sejam mais estruturados, de dados que evitem redundância e manter mais a integridade dos seus dados. Mas cada cenário é um cenário, e aí você vai ter de ter o pensamento crítico na hora de você modelar os seus dados para os desafios que você está enfrentando, e aí que você vai se diferenciar de alguém que só está seguindo regrinhas, de um profissional mesmo que sabe pensar, que sabe interpretar um problema e que sabe arquitetar algo que vai ser funcional da melhor forma possível para o problema que você está enfrentando. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.